Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um review para vocês, uma coisa um pouco diferente, que é minhas caixas de som, a Edifier R1700BT. São caixas de som de mesa, então são as minhas caixas de todo dia aqui que eu ouço, pelo menos um pouco elas por dia. E eu vou falar um pouco delas sobre vocês, o que elas têm de tão diferente e qual que é a qualidade de som dela. Tá? Entrando aqui para a parte visual delas mesmo, você tem dois formatos de você poder utilizar, ou com a tela na frente, que seria essa daqui, ou sem, que ficaria nesse formato exposto tanto a parte do Twitch quanto a parte do subwoofer dela. Eu acho mais bonito assim, só que eu não consigo deixar assim, em caso que meu filho venha, ele aperta aqui e entra essa parte de dentro, então eu não arrisco deixar mais sem essa telinha aqui protetora na parte da frente deles. Tá? E aqui na frente, então, basicamente você tem um tweeter de 0.75mm e um subwoofer de 4 polegadas, tá? E também aqui na frente você vai ter a entrada não, mas seria só o ponto aqui no caso de infravermelho para o controle remoto dela. Então já mostrando aqui o controle, ela tem um controle remoto bem simples, tá? Tanto que ela estava até hoje fechada porque eu não uso, que ele fica bem na minha frente, então eu não preciso do controle. Mas basicamente nele você tem o liga e desliga da caixa, você tem para deixar mudo ela, o aumento de volume e a parte de trocar ou não a linha, que você pode usar ela tanto com o Bluetooth como com a parte dos cabos de saída atrás, que são os carros RCA. Tá? Ele vem então com esse cabo RCA para RCA e RCA para 3,5mm para você ligar ou no seu home theater, por exemplo, ou qualquer outro tipo de aparelho que precise desse tipo de saída, e para o seu PC, por exemplo, que pode ligar direto no 3,5mm dele. Beleza? Na própria caixa você tem já aqui na lateral, que é até um pouco mais fácil, o botão de liga e desliga dela, e na parte de volume, tá? Então ele tem, não, na verdade esse não é o botão de liga e desliga, é só de volume e de seleção de modo, que pode ser o Bluetooth ou na parte dos RCAs, beleza? Aqui também você pode controlar e fazer meio que uma equalização, digamos, na parte dos agudos e na parte dos graves, tá? Então ele vai de -6 até +6 nos dois. Indo aqui para a parte de trás dela, eu vou mostrar daqui a pouco o cabo que liga as duas, então essa é a única caixa ativa e essa é a caixa passiva, então todos os controles e comandos estão nessa caixa. Tá? Aqui então você vai ter daí o botão liga e desliga dela, tá? E você vai ter tanto a parte da saída dos cabos, que você vai fazer conexão entre os dois cabos, e a parte da entrada da RCA, que tem tanto a parte do PCI como do auxiliar. Beleza? E ela é bem simples aqui na parte de trás, ela não tem entrada coaxial, justamente porque ela está tudo na parte do Bluetooth e ela é um pouco mais simples também. Mostrando então agora um pouco a parte do cabo. O cabo que vem é muito grande, ele é muito grande, só que ele é muito grosso, muito robusto. Tá? Então isso aqui acaba dando um pouco mais de segurança e tudo mais. Qual que é o grande problema que eles têm? E ele é muito específico, se eu não me engano, eu acho que a própria Edifier só que tem esse cabo. Então se, por exemplo, der algum tipo de problema com o cabo, se você, sei lá, quebrar o cabo no meio, tiver que trocar ou qualquer coisa do tipo, você vai ter que fazer uma solicitação para a Edifier no próprio site dela aqui no Brasil. Tá? No site dela aqui no Brasil, da Edifier, você consegue comprar esse par de caixas por R$ 1.300 que está na cotação de hoje. Beleza? Esse que é o valor dessa caixa de som. Entrando então na parte do som dela, vou mostrar só um detalhe só. Essa caixa ela tem essa parte de baixo que ela é um pouco levantada, então ela não é uma caixa totalmente reta. Ela tem uma levantação para fazer com que a parte dos falantes aqui, o som venha em direção aos seus ouvidos. Quando você pensa em caixa, se você quer ter a maior qualidade possível do som que você vai extrair delas, os fones, tanto a parte do Twitch quanto a parte dos subs, principalmente na parte do Twitch, que é uma parte dos agudos, ele tem que estar direcionado para os seus ouvidos. Então isso faz com que você tenha ali uma qualidade melhor também na parte dos sons. Então por isso que ela tem esses 10 graus aqui de inclinação para cima, tá? Que faz com que ele fique direcionado mais para os seus ouvidos. Entrando um pouco então na parte do som dela mesmo, tá? Ela tem 60 watts RMS de potência, então é uma potência boa. O meu escritório que ela fica aqui é bem pequeno, então eu nunca consegui passar ali de 30%, 40%, que já fica alto, já me incomoda. Então eu não consigo usar o máximo dela aqui no caso. Nem acho que para isso também que serviria, né? Mas, então, e ela também não distorce. Então mesmo que você comece a aumentar muito o som dela, se você for usar ela em algum campo, um lugar um pouco maior, digamos, ele não vai distorcer o som, porque ela tem a parte de um controle eletrônico que não deixa que o som seja distorcido. Entrando na parte do som, então, no grave. O grave dela é um pouco mais para frente, você consegue controlar também ela na parte
desse equalizador aqui, você consegue colocar mais graves também para ela, só que ainda assim ele nunca vai ser um grave igual de uma daquelas caixinhas JBL, por exemplo. A JBL é muito mais superior do que isso daqui em relação aos graves, se você gosta daquele grave presente, cheio, que ele vai dar uma encorpada na música. Só que justamente isso faz com que esses graves não invadam tanto a parte dos médios. Então ele acaba sendo um pouco mais linear ali, um pouco mais, mais analítico também, tá? Então os graves dela são ok, são legais, são pra frente, ele tem uma musicalidade, eles são quentes, mas ao mesmo tempo eles não têm tanto aquele subgrave, aquele peso que ali na casa que tem aquelas caixinhas da JBL, por exemplo. Os médios dela já são médios que são bem interessantes, são bem pra frente ali também, só que não tem muito nada demais neles ali, eles são lineares e ao mesmo tempo eles estão também um pouco detalhados ali. E na parte dos agudos também você consegue fazer o controle deles por aqui. Se você deixar ele ali um pouco tipo do zero ou para mais, ele vai acabar dando uma incomodada, que ele tem um pouco os agudos um pouco para frente ali. Digamos que essa caixa seja meio só em V, com bastante graves e bastante agudos, médios um pouco recuados ali. Então, os agudos, se você começar a colocar muito aqui na parte da equalização, ele vai acabar te dando umas incomodadas ali às vezes. Mas é bem raro também, porque no final ele acaba sendo bem controlado. E então vou partir de conclusão sobre essas caixas. Eu vou ser bem sincero que eu já pensei em vender elas várias vezes, só que eu nunca consegui. Porque no final, aqueles dias que você não quer mais ficar, principalmente em dias de calor, que você não quer ficar com um headphone na cabeça, tudo para não esquentar, elas são minhas preferências e eles ficam tocando. Às vezes até eu acabo de trabalhar, deixo o som tocando, vou fazer alguma coisa e eu acabo preferindo ouvir o som desse tipo de caixa do que, não sei, da minha TV ou de qualquer outro lugar. Então, eu gosto muito dessa caixa, eu gosto muito do som que ela dá, apesar dela não ter esses graves e tudo tão cheios como uma JBL, por exemplo, teria, mas talvez esses graves não seriam o tipo de música que eu gostaria de ouvir, com o tipo sonoro que eu gostaria de ouvir. Tá? Então, me agrada demais, ela não é perfeita, logicamente, ela não tem tudo que hoje as caixas mais modernas podem ter, só que também você vai acabar pagando um preço por isso. Só que por R$ 1.300, hoje com assistência aqui no Brasil e tudo, ela é uma caixa muito boa, com uma qualidade muito boa, com um som muito bom, e que atende pelo menos com 60 watts RMS ali, é um volume muito bom assim que ela entrega, e eu acabo que eu não consigo me desfazer dela, e ela faz parte ali do meu kit ali de escritório que eu tenho aqui hoje. Só, então eu recomendo muito essa caixa aí se você tiver interesse nela. É isso que continha, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, deixem nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E seguem a gente pra gente estar postando cada vez mais vídeo pra vocês. Até a próxima.